Uma criança de 6 anos, uma tosse seca, uma noite que deveria ser absolutamente comum, igual a tantas outras que qualquer família brasileira já viveu. O filho adoeceu, os pais se preocuparam, foram ao hospital buscar ajuda. Mas essa noite não foi comum. Essa noite terminou de um jeito que nenhuma família deveria jamais ter que enfrentar. E o que aconteceu dentro daquele hospital em Manaus no mês de novembro de 2025 precisa ser discutido, precisa ser analisado, precisa ser entendido por cada profissional de saúde que está me assistindo agora. Porque o caso Benício não é só uma tragédia familiar, é um espelho que mostra com clareza brutal o que acontece quando protocolos são ignorados, quando a gestão prioriza lucro acima de segurança e quando um profissional, diante de um erro, escolhe o caminho do encobrimento em vez da transparência. Benício entrou no hospital com os pais ao lado, sem sinal de gravidade. 14 horas depois, estava morto. E a médica responsável pelo atendimento está respondendo hoje não por um, não por dois, mas por 4 crimes diferentes. 4 crimes. E eu vou te mostrar, com detalhes, como um erro que poderia ter sido tratado de uma forma que poderia ter tido uma trajetória jurídica completamente diferente, virou uma tragédia sem volta, não apenas para Benício e para a família dele, mas para a própria médica, para a técnica de enfermagem e para os donos do hospital. Fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar a forma como você age quando algo der errado na sua prática. Benício deu entrada no Hospital Santa Júlia, em Manaus, em novembro de 2025. Tosse seca, sem gravidade aparente, o tipo de quadro que qualquer pediatra vê dezenas de vezes por semana. Uma criança que precisava de atenção, de avaliação, de cuidado. Mas nada que sugerisse naquele primeiro momento que a situação era de emergência. A médica responsável pelo atendimento, no entanto, fez uma prescrição que mudaria tudo: adrenalina intravenosa. Para quem não é da área de saúde, deixa eu explicar o que isso significa. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um medicamento de alta vigilância. Ela pode salvar vidas quando usada corretamente, mas ela também pode matar quando usada de forma errada. E a forma correta de administração para um quadro, como o de Benício, seria por inalação, pelo nebulizador, não diretamente na veia. A diferença entre essas duas formas de administração não é pequena. É a diferença entre um efeito local, controlado, gradual, e um efeito sistêmico, imediato, que atinge o coração e todo o sistema cardiovascular de uma criança de 6 anos. Essa prescrição chegou à técnica de enfermagem responsável pelo atendimento de Benício. E foi nesse momento que algo fundamental aconteceu. A mãe de Benício estava ali, presente, atenta, como toda mãe de criança doente fica. E quando viu a técnica se preparar para aplicar a injeção na veia do filho, ela perguntou: ele nunca tomou adrenalina na veia. Essa frase é importante. Essa frase é o tipo de informação que, em qualquer protocolo de segurança de qualquer hospital sério do mundo, deveria ter parado tudo. Deveria ter gerado uma confirmação com a médica. Deveria ter acionado uma revisão da prescrição. Deveria, no mínimo, ter levado a consulta com o farmacêutico. Mas não havia farmacêutico naquele hospital naquele dia. O hospital havia cortado esse profissional para reduzir custos, para aumentar a margem de lucro. E a técnica de enfermagem, com apenas 7 meses de profissão, aplicou a medicação assim mesmo, sem dupla checagem, sem confirmação, sem questionar. Seguiu a prescrição à risca, ignorando o alerta da mãe e ignorando o protocolo básico de segurança que ela havia recebido de outra colega, que tinha até deixado um kit de nebulização preparado. Minutos depois de receber a adrenalina intravenosa, Benício começou a passar mal. O que antes era uma criança com tosse seca sentada ao lado dos pais virou uma emergência. Foi levado às pressas para a sala de cuidados intensivos, onde permaneceu sob atenção médica por horas. A família ficou do lado de fora, esperando, rezando, acreditando que o hospital que deveria salvar o filho estava fazendo tudo o que podia. 14 horas depois, a perícia atestou o óbito. A causa, overdose de adrenalina intravenosa. O laudo foi claro, o quadro era irreversível desde cedo. Não houve erro de intubação, não houve falha da equipe de UTI. A causa foi a medicação errada, administrada da forma errada, num paciente que não tinha indicação para aquela via. Benício morreu no próprio hospital onde deveria ter sido curado. E aqui eu preciso que você entenda uma coisa fundamental antes de a gente continuar. Até esse ponto, o que temos é uma tragédia, um erro médico grave com consequências fatais. É um caso que deveria ter gerado luto, responsabilização técnica e um processo judicial doloroso, mas com um caminho jurídico relativamente claro. Mas o que aconteceu depois foi diferente.
O que aconteceu depois foi uma série de escolhas, escolhas conscientes, deliberadas. E essas escolhas transformaram uma tragédia num desastre jurídico completo, porque depois que Benício morreu, a médica precisava decidir o que fazer. E ela escolheu errado, em cada etapa. Durante a investigação, a polícia apreendeu o celular da médica. Esse é um procedimento padrão em casos de morte suspeita que envolvem profissionais de saúde. O celular vira prova. As mensagens viram evidência. E o que os investigadores encontraram naquele celular foi, segundo o próprio delegado responsável pelo caso, devastador para a defesa dela. Enquanto Benício agonizava na sala de cuidados intensivos, enquanto a família esperava do lado de fora sem saber se o filho sobreviveria, enquanto a equipe de UTI lutava contra um quadro que já era irreversível, a médica trocava mensagens sobre venda de cosméticos, recebia pagamentos via Pix, conduzia um negócio paralelo de maquiagem pelo celular, naquele mesmo horário. O delegado Marcelo Martins foi direto ao ponto. É uma prova muito forte de que ela estava totalmente indiferente em relação ao que aconteceria com Benício. Indiferença. Essa palavra é importante do ponto de vista jurídico. Muito importante. Porque indiferença é um dos elementos que distingue o homicídio culposo do homicídio doloso. Quem age com indiferença em relação ao resultado morte, quem assume o risco e não faz nada para evitar, pode ter sua conduta requalificada. Saindo do culposo, onde há negligência, imprudência ou imperícia sem intenção, para o doloso com dolo eventual, onde o agente assumiu o risco de matar. Esse celular, com essas mensagens, começou a mudar a natureza jurídica do caso. Mas a médica ainda não havia feito a pior escolha. Quando a investigação formal começou, a médica apresentou à justiça um vídeo. A versão apresentada por ela era a seguinte: o sistema eletrônico de prescrição do hospital havia trocado automaticamente a via de administração do medicamento. Ela havia prescrito da forma correta. Foi o sistema que errou. A culpa era da tecnologia, não dela. É uma defesa que, se fosse verdadeira, poderia funcionar. Porque falhas em sistemas eletrônicos de saúde acontecem. São documentadas, investigadas e podem de fato gerar erros de prescrição. É uma linha de defesa legítima, quando baseada em fatos reais. O problema é que não era. A perícia técnica analisou o sistema eletrônico do hospital com detalhamento completo. Verificou logs, registros, histórico de alterações, configurações, e a conclusão foi inequívoca. O sistema não apresentou qualquer falha. A prescrição estava registrada exatamente como a médica havia inserido. A via intravenosa foi ela quem escolheu. O vídeo apresentado à justiça era baseado em uma premissa falsa. E então a polícia descobriu algo ainda mais grave. Mensagens encontradas no celular da médica mostram que ela havia oferecido dinheiro a uma pessoa para que essa pessoa gravasse um vídeo sustentando a versão de que o sistema havia falhado. Ela não apenas apresentou uma defesa mentirosa, ela tentou construir uma prova falsa para sustentar essa defesa. Tentou comprar uma testemunha, tentou fabricar evidência. E a polícia encontrou isso no celular que ela havia usado para vender maquiagem enquanto Benício morria. Além disso, a investigação revelou mais um detalhe sobre a médica. Ela se apresentava como pediatra, atendia crianças como pediatra, era reconhecida como pediatra, mas não tinha especialização em pediatria, não tinha o título, não tinha a formação específica. A lista de indiciamentos cresceu: homicídio doloso com dolo eventual, fraude processual, falsidade ideológica e o risco adicional de responder por exercício irregular da profissão. Aqui eu preciso parar. Preciso sair do caso por um momento e falar diretamente com você, que é médico, dentista, enfermeiro, gestor de clínica, diretor de hospital. Porque o que vou dizer agora é a razão pela qual eu faço esse canal. É a razão pela qual eu dediquei mais de 15 anos da minha vida a entender como o sistema jurídico funciona quando ele encontra o sistema de saúde. O erro mata uma carreira. O encobrimento destrói tudo que sobrou. Deixa eu repetir isso. O erro mata uma carreira. O encobrimento destrói tudo que sobrou. Essa não é uma frase bonita para vídeo. É uma realidade que eu vi se concretizar dezenas de vezes ao longo da minha trajetória como advogado especialista em direito médico. E é exatamente o que está acontecendo com essa médica em Manaus. Vamos fazer um exercício. Vamos imaginar um cenário alternativo. Imagine que no momento em que Benício começou a passar mal, a médica tivesse tomado uma atitude diferente. Imagine que ela tivesse reconhecido imediatamente o erro, tivesse comunicado à família com clareza e humanidade, tivesse acionado todos os protocolos de segurança do hospital, tivesse documentado tudo corretamente no prontuário, tivesse, ainda naquela noite, buscado orientação jurídica especializada para conduzir a situação da forma correta.
Ela ainda responderia? Sim, provavelmente sim. A morte de Benício resultaria em um processo. Haveria uma investigação, haveria responsabilização, mas ela responderia por homicídio culposo. Um crime grave, não vou minimizar, com consequências sérias para a carreira, para as finanças, para a reputação, mas um crime que admite defesa técnica consistente. Um crime que permite negociação, acordo, suspensão condicional do processo. Um crime que, dependendo da condução jurídica, pode ser resolvido sem prisão, sem perda definitiva do registro. Agora, olha o que ela está enfrentando de fato: homicídio doloso com dolo eventual, fraude processual, falsidade ideológica, risco de exercício irregular da profissão. 4 crimes, 4 frentes de investigação, 4 razões para o Ministério Público pedir a condenação mais severa possível. A diferença entre esses dois cenários não foi o erro. O erro já tinha acontecido. Não havia como desfazer. A diferença foi a escolha que ela fez depois. Eu quero que você entenda de forma muito concreta o que significa cada um desses crimes adicionais na prática. Fraude processual é a tentativa de influenciar o resultado de uma investigação ou processo por meio de artifícios, adulteração de provas ou apresentação de documentos falsos. A pena pode chegar a 3 anos de prisão. E ela foi praticada pela médica ao apresentar um vídeo baseado em premissa que a perícia provou ser falsa. Falsidade ideológica é inserir declaração falsa em documento público ou privado com o objetivo de prejudicar direito ou criar obrigação. A pena vai de 1 a 5 anos. Foi praticada quando ela alegou fatos que sabia não serem verdadeiros em documentos apresentados à justiça. E existe ainda a tentativa de comprar uma testemunha para construir prova falsa, o que pode configurar corrupção de testemunha. Outro crime autônomo que a investigação pode adicionar ao processo. Cada uma dessas condutas, tomada isoladamente, já seria suficiente para comprometer seriamente qualquer chance de defesa. Juntas, elas constroem um perfil que nenhum advogado criminalista consegue reverter facilmente. O perfil de alguém que não apenas errou, mas que conscientemente tentou manipular a justiça para escapar das consequências do erro. E o sistema percebeu, a perícia percebeu, o delegado percebeu, o Ministério Público percebeu, porque a verdade, no sistema de saúde moderno, é cada vez mais difícil de esconder. Existe câmera, existe log de sistema, existe metadado de mensagem, existe registro de piques com horário, existe laudo técnico, existe perícia em celular, existe o testemunho da mãe que estava presente e que alertou antes da aplicação. A verdade aparece, sempre. E quando aparece depois de uma tentativa de encobrimento, o efeito sobre o processo é devastador, porque o juiz não vê mais só o erro, ele vê o erro e vê a intenção de enganar. E essa combinação é o que transforma o culposo em doloso, o administrativo em criminal, o recuperável em irreversível. Cadeia, perda do CRM, fim de carreira. Por uma tentativa de encobrimento que a perícia desfez em dias, eu pergunto com toda seriedade: valeu a pena? Eu tenho mais de 15 anos defendendo profissionais de saúde. Já saí de processos que pareciam absolutamente perdidos. Já acompanhei médicos que cometeram erros sérios e conseguiram reconstruir a carreira porque conduziram a situação da forma correta. E já vi profissionais competentes, tecnicamente preparados, pessoas que realmente amavam o que faziam, perderem tudo. Não pelo erro em si, mas pela forma como escolheram lidar com ele. E o padrão é sempre o mesmo. Quando o profissional assume, documenta, comunica e busca orientação jurídica imediatamente, as chances de uma resolução menos destrutiva aumentam significativamente. Quando o profissional esconde, manipula, fabrica ou nega, as chances de uma condenação severa aumentam na mesma proporção. O sistema jurídico não espera a perfeição dos profissionais de saúde. Medicina é ciência, mas é exercida por seres humanos. Erros acontecem. O direito reconhece isso. O que o sistema jurídico não tolera é a tentativa deliberada de enganar, de manipular, de destruir a possibilidade de que a verdade apareça. E o caso Benício vai ficar na jurisprudência brasileira por muitos anos, não apenas como um caso de erro médico, mas como um caso que ilustra com perfeita clareza o que acontece quando cada camada do sistema falha ao mesmo tempo: a prescrição, a aplicação, a gestão e depois a conduta pós-erro. O erro aconteceu. Ninguém vai apagar isso. Benício não volta. A família de Benício vai carregar essa dor para sempre. Mas a trajetória jurídica dessa médica poderia ter sido completamente diferente, se ela tivesse seguido o que eu sempre ensino aqui no canal. Quando você erra, o caminho é assumir, documentar, comunicar e buscar assessoria jurídica especializada imediatamente. Não esconder.
não manipular, não fabricar, não comprar silêncio. Porque além de ser errado do ponto de vista ético, é o caminho mais curto para a destruição completa da sua carreira. Antes de encerrar, eu quero deixar 3 lições concretas que o caso Benício entrega para qualquer profissional ou gestor da área da saúde. A primeira lição é que protocolo não é burocracia. A dupla checagem existe por uma razão. O farmacêutico está no hospital por uma razão. A confirmação com o médico prescritor antes de aplicar uma medicação de alta vigilância existe por uma razão. Cada um desses passos é uma camada de proteção, uma barreira entre o erro humano e a tragédia. Naquele hospital em Manaus, naquela noite, cada uma dessas barreiras foi removida ou ignorada. O farmacêutico não estava lá porque o hospital havia decidido que era um custo desnecessário. A dupla checagem não foi feita porque a técnica, com 7 meses de profissão, não seguiu o protocolo. A confirmação com a médica não foi feita. E o alerta da mãe foi ignorado. Quantas barreiras precisariam ter funcionado para Benício estar vivo hoje? Uma. Qualquer uma delas. Se o farmacêutico estivesse lá, ele teria revisado a prescrição. Se a dupla checagem tivesse sido feita, alguém teria questionado a via de administração. Se a colega da técnica tivesse sido consultada, ela já tinha preparado o kit de inalação correto. Se o alerta da mãe tivesse sido levado a sério, a aplicação teria sido pausada para confirmação. Uma única barreira funcionando teria sido suficiente. Protocolo não é burocracia. Protocolo é o que está entre o erro e a morte. A segunda lição é que o gestor responde, sempre. Os diretores do Hospital Santa Júlia foram indiciados por homicídio culposo. Não foram eles que prescreveram errado. Não foram eles que aplicaram a medicação. Mas foram eles que tomaram as decisões que criaram o ambiente onde o erro se tornou possível. Eles decidiram não ter farmacêutico. Eles decidiram operar com equipe abaixo do mínimo necessário. Eles decidiram que a segurança dos pacientes era um custo que podia ser reduzido para aumentar o lucro da instituição. E a polícia foi categórica. A prioridade da direção era reduzir custos para aumentar o lucro. Se você é gestor de clínica, diretor de hospital, sócio de uma instituição de saúde, entenda isso. Cada decisão administrativa que você toma tem consequência clínica. E cada consequência clínica pode ter consequência jurídica. Você não precisa estar presente no momento do erro para responder por ele. Basta que sua decisão tenha criado as condições para que ele acontecesse. A terceira lição, e a mais importante de todas, é que quando o erro acontecer, o caminho é a transparência, não o encobrimento. Eu já disse isso antes nesse vídeo, mas vou repetir porque é o ponto central de tudo que eu faço há 15 anos. O erro, por mais grave que seja, tem um caminho jurídico, tem defesa possível, tem precedentes, tem jurisprudência, tem formas de ser tratado que preservam ao máximo o que ainda pode ser preservado da carreira do profissional. O encobrimento não tem esse caminho. O encobrimento fecha as portas. Cada mentira é uma nova acusação. Cada prova fabricada é um novo crime. Cada tentativa de manipular o processo é uma razão a mais para o juiz enxergar intenção onde antes havia apenas negligência. Eu encerro esse vídeo falando diretamente com você. Se você é médico, dentista, enfermeiro, gestor, diretor, sócio de qualquer instituição de saúde no Brasil, eu quero que você saia daqui com uma certeza. Você vai errar algum dia. Talvez já tenha errado, porque você é humano. Porque medicina é exercida por seres humanos em condições muitas vezes impossíveis, com recursos muitas vezes insuficientes, sob pressão muitas vezes injusta. O sistema jurídico brasileiro sabe disso, e há espaço, dentro desse sistema, para tratar o erro médico com a complexidade que ele merece. Mas esse espaço fecha quando você escolhe o encobrimento, quando você decide que é mais inteligente fabricar uma versão alternativa dos fatos do que assumir o que aconteceu e buscar a melhor condução possível para a situação. Não é mais inteligente. Nunca foi. A médica de Manaus pensou que era. O celular dela provou que não era. A perícia técnica provou que não era. E agora ela enfrenta 4 crimes: a possibilidade de cadeia, a perda do CRM e o fim de uma carreira. Não apenas por ter errado, mas por ter escolhido mentir. O que eu ensino nesse canal, o que eu pratico há 15 anos na minha consultoria e no escritório, é exatamente o contrário disso. É o caminho da transparência, da documentação correta, da comunicação honesta com a família, da busca imediata por orientação jurídica especializada quando algo dá errado. Esse caminho é mais difícil no curto prazo? Talvez. Exige coragem? Sem dúvida. Mas é o único caminho que preserva o que ainda pode ser preservado. O único que deixa aberta a possibilidade de uma resolução que não destrua completamente tudo que você construiu. Se você quer saber como agir quando algo der errado na sua clínica, antes que chegue a um inquérito, antes que a polícia apareça na sua porta,
Antes que você precise tomar uma decisão no pior momento possível sem saber o que fazer, comenta protocolo aqui embaixo. Salva esse vídeo, manda para um colega, para um amigo que trabalha em hospital, para o gestor da sua clínica, porque o caso Benício não pode ter sido em vão. Essa criança merece que a história dela gere aprendizado, que ela proteja outros pacientes e que ela proteja outros profissionais de cometerem o mesmo erro que essa médica cometeu, não na hora da prescrição, mas na hora de escolher o que fazer depois. Até o próximo vídeo.